Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E olha só, vamos aqui ver a imprensa esportiva falando sobre a situação do Pedro no Flamengo após o Felipe Luiz expor o caso do Pedro. Vamos analisar porque a imprensa repercutiu toda essa situação. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários e coloca aqui de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que está acontecendo, a imprensa repercutindo essa declaração do Felipe Luiz sobre o Pedro. Claro, a gente vai discutir um pouco de Pedro, mas não do João Pedro. João Pedro a gente já falou, é o Pedro do Flamengo, porque ontem o Felipe Luiz, retorno aí do Flamengo ao Campeonato Brasileiro, deu uma declaração bem forte. Eu já vi treinador fazer algum comentário de uma forma subjetiva, um pouquinho mais direto, dar uma cutucada, um recado, mas é algo diferente. Da forma como foi feito ontem do Felipe Luiz com relação ao Pedro, eu não lembro de ter visto algo parecido. O do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Cara, ele não desmoraliza o Pedro no sentido do jogador, que o Pedro é do potencial, que valoriza, ao contrário. Valoriza, né? Mas ao mesmo tempo dá uma dor. Ele não está sendo incoerente. Se a gente lembrar bem aqui, em coletivas, lá atrás já deu alguns indícios, assim, que a gente falava que, olha, subjetivamente ali tem alguma coisa. Agora ele foi totalmente direto. E ele ainda disse o seguinte, tem outro trecho aqui para trazer da coletiva. Caso o Pedro melhore o desempenho, etc. Ele não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Ele precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer. É uma outra era do Flamengo, né? Se a gente for lembrar como era antes dessa diretoria, parecia que aquilo era uma terra de ninguém. Você via o dirigente brigando em shopping, o outro acontecendo não sei o que. Agora, pelo menos, estão tentando criar um ambiente realmente profissional. Eu entendo o Felipe e eu concordo com ele plenamente, porque se um jogador não faz, o outro também não precisa fazer e o outro não precisa, e você perde o dia a dia profissional de fato. Inclusive. E se esse jogador joga sem fazer, aí tudo pior se ainda. perdeu de vez. Exatamente. Mas para o treinador fazer isso, você precisa de uma instituição forte. Claro. Você precisa estar com seus salários pagos em dia, você precisa pagar muito bem os seus jogadores, tratá-los bem quando eles tiverem algum problema físico, você precisa devolver essa situação profissional. E não é qualquer clube, ou aliás, pouquíssimos clubes no Brasil tem hoje moral com os jogadores, usar essa palavra, eu pensei se usava ou não, para fazer isso. Outra coisa, para o Felipe fazer isso, eu desconfio como ele é um cara muito inteligente, ele diz na entrevista, inclusive, que os capitães que falaram com ele e tudo mais, que os jogadores concordam com ele. Porque senão ele não faria isso. Aí ele perde o elenco. Se ele tem os jogadores ao lado dele, a diretoria respalda e o Flamengo, sim, faz a mesma coisa, é o Pedro que tem que se mexer. O treinador simplesmente trouxe à tona uma situação explicando por que um jogador de nível do Pedro, que entrega, como ele falou, mais de 30 gols por temporada, linha de assistências, e é um baita centroavante, não é relacionado ou não consegue jogar como deveria. Os jogadores estão com ele, tanto que ele fala do Pedro pedir desculpas, inclusive para os companheiros. Sim. O Pedro pedir desculpas aos companheiros. É muito transparente, né? É muito transparente. Eu lembro de uma frase do Muricy, que ele falava que a gente não sabe 10% do que se passa
dentro do futebol, e o Vanderlei também era um outro técnico que falava isso é assunto interno, resolver aqui. As armas do Felipe Luiz são justamente o contrário disso. É o técnico mais transparente que eu já vi. E com a autoridade de quem sabe o que está falando. Não é nada pessoal, ele coloca isso, não é nada pessoal, ele nem foi agressivo no sentido das palavras, de levantar a voz, não. Ele foi pontual. O tom de sempre. Ele foi pontual. E falou, em outras palavras, tudo que a gente vem falando aqui, que o Pedro tem que dar o quinhão dele nessa história. E ele fala também que encobriu por muito tempo, segurou por muito tempo e que agora não deu. Fala de pequenas ironias do dia a dia. Eu acho que isso aí foi a gota d'água, né? É, o comportamento debochado. E assim, isso aí não é uma coisa que ele dá a entender. Ele usa essa palavra, o deboche. A maneira como ele responde, as determinações. É a única vez que ele usa um termo mais forte que ele fala ridículo. Isso, beirou o ridículo o comportamento dele. Então tem uma coisa que está clara, é indiscutível, e assim, é um fato, não está jogado para opiniões. O Pedro está se comportando pessimamente mal no dia a dia. Isso está claro. E o Felipe fala, ele tem as questões dele com o clube, né? Aí é com a diretoria. Porque há alguns dias, numa troca de mensagens com o Mauro César, que tanto frequentou essa mesa, um dirigente do Flamengo, que todo mundo sabe quem é, mas o Mauro não quis revelar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é, escreveu. E depois, quando o Flamengo nega a informação que um jornalista deu, abastecido por uma troca de mensagens com alguém de dentro do departamento de futebol, o clube nega isso numa nota que é ridícula, para usar um termo que o Felipe Luiz usou em relação ao comportamento do Pedro. A nota do Flamengo é absolutamente ridícula. Ali um dirigente diz que o Pedro pode sair por 15 milhões. Se você é um jogador do nível do Pedro, esqueça por um segundo o comportamento dele. Pense que você é o Pedro. Tudo que você já conseguiu, o que você representa. Tem um dirigente, que é o cara que, em última análise, pode te negociar. Dizendo que aceita esse valor por você, no mínimo você tem direito à sua opinião a respeito desse valor. E você pode, naturalmente, ficar chateado. Se os nossos superiores aqui, um dia forem flagrados numa troca de mensagem, dizendo, o William pode sair da ESPN por qualquer merreca, você vai se sentir bem para trabalhar? Não. Eu sei como você vai se comportar a partir dali. É bem diferente do que o Pedro faz. Mas você vai se sentir bem? Você vai se sentir num bom ambiente de trabalho, onde as pessoas te respeitam e te valorizam? Então, essa é uma questão. Daí a se comportar da forma como ele está fazendo, ele se coloca em risco porque ele desperdiça o que é jogar no Flamengo. Não sei se o Pedro está pensando ou se as pessoas ao redor dele estão raciocinando direito em relação à oportunidade que ele tem. Né? Porque se trata de ser titular do Flamengo, é o que ele quer, não é? Se ele não está se comportando diariamente para merecer essa condição, e claramente não está pela descrição do seu técnico, tem alguma coisa muito errada acontecendo e ele precisa refletir. A grande discussão é se o Felipe Luiz acertou ou não a expor um jogador dele publicamente dessa forma. E eu duvido que o Felipe Luiz tenha feito isso sem saber qual seria a repercussão no lugar que mais interessa, dentro do vestiário do Flamengo. Então, a partir desse momento, eu acho que o deboche foi a gota d'água e ele decidiu fazer. É uma chamada ao profissionalismo. De todos, não só do Pedro. Eu acho que o ponto é esse, quer dizer, a dúvida que é gerada a partir do momento que o Felipe fala da maneira como falou, com a contundência que ele falou, que não é normal se falar de um jogador, toda a dúvida é essa, o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo. Aí, para mim, tem 2 pontos. Primeiro, é óbvio, e o próprio Felipe Luiz fala isso, é óbvio que para ele chegar a esse ponto, ele já fez tudo que dava para fazer. E ele diz, eu já conversei com o Pedro, eu o protegi o quanto eu podia, eu tentei tudo que eu podia. E essa é uma atitude, não sei se a gente pode chamar de desesperada, mas é uma última cartada, é uma última tentativa. Aí, por que muitas vezes as pessoas contestam quando um treinador faz observações como o Felipe Luiz fez a respeito do Pedro, né? E em geral, nem com essa contundência toda. O que se fala mas aí você está desvalorizando o patrimônio do clube, um ativo do clube. Vamos lá, vamos olhar para o Pedro dos últimos tempos, o Pedro desde a volta da lesão. Vamos lembrar para o que já se falou muito do Pedro, inclusive com outros treinadores, porque também esse discurso e essas notícias de que o Pedro não é um exemplo
de dedicação nos treinos, não é de agora, não é a primeira vez que surgiu isso tudo. É claro que para chegar nesse ponto, ele deve ter atingido um patamar inacreditável. E o Filipe Luiz ainda fala assim, ele meio que fala, olha, a gente vê, a gente percebe e eu tenho provas. Então o que eu quero dizer é, a tal desvalorização que poderia se causar a partir de uma declaração dessas, acho que ela não é maior do que a desvalorização que já existia em relação ao Pedro, ao ponto, inclusive, de um dirigente falar que por 15 milhões ele sairia, né? E não estou dizendo que dizer isso esteja correto e que abrir isso esteja correto. Mas o que eu quero dizer é que a argumentação de que, falando assim, o Filipe Luiz desvaloriza o ativo do clube, para mim não faz sentido nenhum também. Eu acho que ele tem que falar mesmo. Porque pode até ser que um negócio como esse mexa com o Pedro, que faça ele parar para refletir. Certamente o Pedro não esperava isso. Sim. Não é normal. Aliás, acho que isso no futebol brasileiro especialmente é muito menos comum do que a gente vê. Tudo bem, tem caras que fazem isso o tempo todo, como o Mourinho, e até exageram e tudo mais. Mas existem muitos técnicos na Europa que, quando eles percebem que não tem outro jeito, eles vão para esse embate. Acho que o Filipe Luiz talvez traga um pouco de lá e vamos esperar. Tomara que dê certo para o Pedro, porque realmente é um jogador de 28 anos, ainda teoricamente com muito tempo de bom futebol pela frente. E seria importante para o Flamengo também, né? Dar certo para o Pedro e, consequentemente, dando certo para o Flamengo, porque, como o Filipe Luiz falou, com relação à capacidade técnica do Pedro, nada a discutir. Onde vai achar um artilheiro de 30 gols por ano? Não é? Difícil, complicado. Nação, uma situação muito complicada com o Pedro, né? E no site do Globo Esporte, a matéria fala o seguinte, né? A resposta do Filipe Luiz para a imprensa. Pedro foi o último em tudo no GPS. Olha só, uma situação complicada, cara, porque essa semana que aconteceu tudo isso, se falou na imprensa de que o Filipe Luiz estava insatisfeito aí com o treinamento do Pedro, né? Cara, é complicado. E eu vou dizer para você, já estão se falando sobre até mesmo os empresários do Pedro estarem buscando outro clube. Eu não sei se isso é verdade, a gente ainda vai averiguar para ver se isso mesmo pode acontecer, mas para mim é uma situação muito complicada, porque eu gosto demais do Pedro, eu gosto do Pedro. O Pedro, para mim, é o melhor 9 da América do Sul, atuando no futebol do brasileiro e da América do Sul. Inclusive, eu gostaria da sua opinião também, você como torcedor do Flamengo, que você escrevesse aqui nos comentários, aqui no YouTube, pra gente poder interagir e entender o que é melhor para o Flamengo. Claro, nenhum jogador é maior que o Flamengo. O que o Filipe Luiz fez foi mostrar e explicar para todos de que está acontecendo um problema internamente com o Pedro no Flamengo. Pedro não está treinando de forma suficiente para poder se tornar novamente titular do Flamengo. E aí, analisando os dados do GPS, o Filipe Luiz acabou retirando o Pedro dessa lista, né, de convocados para essa partida contra o São Paulo. E aí aconteceu tudo isso. Cara, vamos ver o que vai acontecer. Nação, eu gostaria da sua opinião. Escreva nos comentários aí, deixe a sua opinião. Próxima partida do Flamengo vai ser contra o Santos. Deixa eu dar uma olhada aqui e mostrar para vocês já. Olha só, Nação, a próxima partida então do Flamengo é contra o Santos na quarta-feira, às 8 horas da noite. Tá aqui, ó. Então vamos ver o que vai acontecer nessa partida, né? O Flamengo viaja então para São Paulo para enfrentar o Santos e logo em seguida pega o Fluminense. Clássico no domingo às 7h30 da noite. É isso daí, uma sequência pesada pro Mengão, hein? Mas o Mengão nesse momento tá na liderança do Campeonato Brasileiro, tá firme aí na Copa do Brasil, na Libertadores da América, e o único inconveniente que aconteceu nesse final de semana foi essa situação do Pedro. A gente torce para que dê tudo certo, que o Pedro possa dar continuidade no Flamengo. O Pedro, como eu falei para você, eu gosto demais do Pedro. Pedro, para mim, é um excelente jogador, é o melhor 9 da América do Sul. Mas é uma situação complicada. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo domingo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.